Já vou com as informações objetivas, aquilo que é certo. Tive acesso à lista de relacionados e estão preservados, fora inclusive do banco de reservas, o zagueiro Vitão, o lateral esquerdo Bernabei, o volante Fernando e o meia Alan Patrick. Esses 4 não concentram, estão poupados para o Grenal. Agora, estão relacionados e ficarão no banco de reservas, podendo inclusive entrar no jogo caso o Roger ache necessário. Wanderson, Rafael Borré e Wesley. E pelo que eu tive acesso de informação sobre o treino fechado da manhã, começam o jogo os seguintes titulares: o goleiro Antony, o lateral direito Brian Aguirre, o zagueiro Vitor Gabriel e o volante Thiago Maia. Pode ver que vai ser um time misto com alguns titulares no banco prontos para entrar no jogo caso o Roger queira. Roger, eu ia falar Roger. Rodrigo, você tem alguma informação de uma coisa que para mim, pelo menos para mim, Valtinho? Olha lá, Lucianinho fazendo uma participação. Grande Luciano Périco, obrigado pela participação aqui no nosso Sem Filtro. Ele está se preparando, daqui a um pouco mais de 10 minutos tem o Show dos Esportes. Rodrigo, eu te confesso, eu tô com um enigma na minha cabeça pelo seguinte: no lado azul, o Quinteiros claramente está dosando. Jogam titulares, jogam reservas, entre aspas. Isso deve acontecer amanhã de novo, já aconteceu contra o Monson. O Internacional, essa é a primeira vez que o Roger vai poupar, e assim mesmo, Rodrigo, pelas tuas informações, não é poupar 100%, ou quase isso. O que tem assim, o que você já captou de diferença da ideia de um lado e da ideia do outro lado? Tem 2 fatores. O primeiro é que o Inter tem um grupo mais competitivo que o Grêmio. Embora o Caxias tenha perdido o Caju, é um fato que o Caxias, ele é um rival, o Caxias está no grupo do Inter, é um rival mais competitivo que o Guarani de Bagé no grupo do Grêmio. Até bem pouco tempo, o Caxias estava a apenas 1 ponto do Inter, ou seja, o Inter não podia se dar ao luxo de perder, porque corria o risco até de perder a primeira posição do grupo. Isso, já com a derrota do Caxias no Caju, não é mais um risco iminente, mas era um risco iminente quando o Roger ficava botando time titular o tempo todo. O segundo ponto é que o Inter ainda não teve aquela atuação de gala. O Inter venceu a Avenida, mas não convenceu. Então, o Roger ele está querendo azeitar o seu time nas oportunidades que ele tem. Mas, contra a equipe do Brasil de Pelotas, jogam aqueles titulares que estão bem fisicamente, cujos exames não detectaram fadiga ou risco de lesão. Que maravilha. E, Rodrigo, você ouviu, né? A nossa pesquisa é: Wanderson corre risco de perder a posição para o Grenal? Sim, para o Carboneiro, sim, para o Vitinho, ou não, ele vai jogar o Grenal. Eu quero o teu voto, Rodrigo, mas não é o teu voto de pessoa que gosta de futebol. É o teu voto com informação. O Wanderson está correndo risco ou não está correndo risco? Está correndo risco e isso vai depender do jogo contra o Brasil. O candidato para ganhar a vaga do Wanderson é o Carboneiro. Se o Carboneiro for muito bem contra o Brasil de Pelotas, eu não tenho a menor dúvida de que ele se credencia para ganhar a vaga do Wanderson. O Wanderson, ele vai concentrar, ele fica no banco. Vou te colocar 2 cenários distintos. O Carboneiro gasta a bola, faz 2 gols, aí ele sai, entra o Wanderson vai mal. O cenário é propício para o Carboneiro ganhar a vaga. Um outro cenário, o Carboneiro não vai bem, sai, entra o Wanderson faz o gol. Wanderson garantidíssimo no Grenal. Passa pelo jogo contra o Brasil a escalação do Grenal no ataque do Inter. Que maravilha, Valtinho. Então, Rodrigo, manda os 11 aí, a gente já bota o campinho no ar pro torcedor do Internacional já ir se acostumando que amanhã não será aquele time do goleiro ao atacante mais agudo, será um time mexido, será um time misto no Beira-Rio contra o Brasil de Pelotas.
o Inter pode ter uma grande surpresa no meio-campo. Pelo que eu apurei, pela manhã treinou o Gustavo Santos em boa parte da atividade como titular. É um segundo volante da base, está cotado para substituir o Alan Patrick. A outra alternativa seria jogar o Luca com o time tendo 2 atacantes. Mas o time provável, Antony no gol, Brian Aguirre na lateral direita, Rogel e Vitor Gabriel na zaga e Pablo na lateral esquerda. Thiago Maia e Ronaldo, os volantes, Vitinho e Carboneiro nas pontas, Gustavo Santos de meia e Ener Valencia, o centroavante, podendo jogar o Luca na vaga do Gustavo, e aí o Luca formaria a dupla com o Ener Valencia. Rodrigo, pelo que tu acompanhou, para essa função do Alan Patrick, o Roger não cogitou o Iago Noal? Não. O Iago Noal em nenhum momento treinou como titular. Que coisa interessante, eu acho que a pergunta do Vini é muito boa quando você está vendo na tela aí Fatal Model, que é uma de nossas parceiras aqui no Sem Filtro, já está com a gente há algum tempo. Fatal Model sempre no Sem Filtro no YouTube de GZH e também na Rádio Gaúcha até às 8 da noite. E depois temos aquele chorinho pequeno aqui no YouTube. Rodrigo, aprofundando isso, porque são 2 perguntas agora para você, tá? Por que o Guri não tem essa chance, já que ele é muito bem falado? E uma segunda pergunta. O Roger na coletiva foi carinhoso com o Café Aguirre, mas a torcida está vendo uma coisa que ela não gostaria de ver. O Café Aguirre também corre riscos de perder a posição? Vou começar pela segunda, que é mais fácil, tá? O Iago Noal é um pouco mais complexo de explicar. O Brian Aguirre, para mim, está consolidado como titular na lateral direita, porque o Natan era especulado que poderia jogar contra o Avenida, não jogou o Aguirre. E amanhã vai jogar o Aguirre de novo. O Roger não colocaria o Natan estreando como titular em um Grenal, duvido. A meu ver, o Brian Aguirre ter jogado contra a Avenida e jogar amanhã de novo é um sinal de que o Roger não cogita barrar o Aguirre, até porque o rival dele é o Natan, que estava arquivado, estava liberado para procurar clube. Ou seja, o Roger entende que tecnicamente o Brian Aguirre está bem acima do Natan. Sobre o Iago Noal, a única informação que eu obtive a respeito dos motivos pelos quais o Iago Noal não vem ganhando chances é que ele, embora elogiado na base, é um jogador franzino. É um jogador que na base contra meninos ele performava bem, mas no profissional, na avaliação da comissão técnica, ele tem que ganhar massa muscular. Por isso ele não foi relacionado nos últimos jogos. Ele está relacionado para o jogo contra o Brasil, mas fica no banco de reservas. Gustavo Santos é o nome que está cotado para começar a partida. Não sei se é uma explicação que convence, mas foi a única explicação que chegou até mim e eu repasso a ti e aos nossos espectadores. Rodrigo, a gente ainda tem 3 minutos e um pouquinho aqui com a Rádio Gaúcha. Eu quero que você fale para a audiência da Rádio Gaúcha o desempenho do Inter nesses primeiros jogos, e não tem como não comparar com o desempenho do Grêmio, que é um pouco melhor. Não são os mesmos adversários, mas é um pouco melhor o do Grêmio. O do Grêmio em relação a ele mesmo, que claramente está mais positivo, e o Inter em relação a ele mesmo, a gente ficou com aquela boa impressão do fim do campeonato. Isso está incomodando internamente ou a confiança é grande e isso vai passar, o Roger vai encontrar os caminhos e vida que segue? Daqui a pouco volta ao bom futebol. Sabe, Marco, esse é o tipo de pergunta que a gente tem que responder muito mais pelo feeling do que por uma declaração, porque ninguém do Inter vai dizer, estamos incomodados porque o rival está jogando melhor. Agora, eu não noto, pelo menos não noto nos bastidores, um incômodo específico em relação ao Grêmio. Há aquele entendimento de que o futebol é dinâmico, há quem lembre, por exemplo, que o Grêmio com o Thiago Nunes também começou muito bem, que o futebol muda, o Inter começou a temporada sendo citado como favorito, agora está sendo o Grêmio,
Isso é do jogo. Mas noto sim o sentimento de que o Inter deveria estar jogando melhor. Não é sinal de alerta, luz alta, mas há sim o entendimento de que o Inter pode melhorar, tem potencial para jogar mais do que vem jogando. Que maravilha. Rodrigo, você vai estar no jogo amanhã, tchê? Não, amanhã eu apresento Bola Parada e o balanço final no Gaúcha 2 do jogo Inter e Brasil de Pelotas, diretamente do Beira-Rio. Ou seja, eu estarei no Beira-Rio, mas não na jornada, na reportagem do jogo. Isso. Tá, mas então já vende o peixe aí para quem está nos ouvindo. O intervalo e o balanço. Já vende o peixe para quem está nos ouvindo na Rádio Gaúcha e vendo aqui no YouTube de GZH, óbvio que também tem transmissão do YouTube da jornada, que nós teremos Gaúcha 1 e Gaúcha 2, porque tem o Inter primeiro, depois tem o Grêmio. Isso, porque o jogo do Inter é às 8 contra o Brasil. Aí vai terminar por volta de 10 da noite, bem na hora em que começa o jogo do Grêmio. Então na Rádio Gaúcha, no canal principal, no FM 93.7, no canal principal dos aplicativos e na transmissão, vai se passar de um jogo para o outro. Na rádio, por exemplo, 93.7, termina o jogo do Inter, vai direto para o jogo do Grêmio. Quem quiser ouvir a coletiva do Roger e a repercussão do jogo do Inter, pode imediatamente, no aplicativo do celular, sintonizar o Gaúcha 2, ou então a transmissão no YouTube, vai ter um canal paralelo com o pós-jogo do Inter. Então vai ter quem quiser, o Colorado que quiser secar o Grêmio, seca, Colorado que quiser assistir o pós-jogo com a gente, assiste, o gremista vai querer ver o jogo do Grêmio, vai assistir o jogo do Grêmio, e o YouTube é bom também por isso, né? O cara pode buscar depois o material, mas estarei sim ancorando o balanço final do Gaúcha 2 de Inter e Brasil de Pelotas.